Hoje eu quero responder para você por que a missa é importante. Vem comigo. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer você precisa ir na missa, né? Mas isso é verdade? Por que eu preciso ir na missa? Eu acho que eu tenho que fazer uma comparação com você, é o seguinte. Se eu estou namorando uma pessoa, eu tenho minhas obrigações, entre aspas, digamos assim. Eu tenho que sair, tenho que fazer carinho, tenho que beijar, tenho que conversar com ela, né? Agora, se eu me nego, estou namorando a pessoa e me nego a sair com a pessoa, me nego sempre a sair com ela, me nego sempre a fazer carinho, a beijar, a conversar com ela, e eu ainda estou namorando mesmo? Até que ponto, né? O nosso grande problema na religião é que Deus não obedece a gente. Ele não aparece quando a gente quer. Eu quero falar com Deus, então eu vou lá, eu peço, Deus aparece e se mostra para mim e tal. Na verdade, Deus dá os meios ordinários para a gente. Os ordinários são aqueles meios cotidianos. Tem a Bíblia, tem a Palavra de Deus, né? Tem a missa, tem a comunidade. Tudo isso são os meios ordinários onde Deus vai nos falar. E é preciso que a gente use esses meios, né? Mas antes que a gente fale da missa, eu queria esclarecer algumas coisas para você. Primeiro, o que a missa não é? A missa, por exemplo, não é um culto entre tantos outros cultos que se rende a Deus. Um culto mais solene, alguma coisa assim. Não. A missa também não é uma peça de teatro. Eu vou lá porque eu vou ver o que vai se passar como se o padre fosse representar o Cristo. Não, a missa não é isso. A missa também não é uma representação do passado. Eu vou lá para ver o que aconteceu antigamente. Não, também a missa não é isso. O que a missa é, então? A missa é muito mais do que isso, por exemplo. Vamos voltar ao passado, por exemplo. Quando Jesus celebrou a ceia judaica era celebrada todo ano, lembrando da Páscoa do Senhor e da passagem que Moisés tinha feito sair o povo do Egito. E para isso se matava um carneiro, para isso todas as famílias celebravam. Então o chefe da família, o chefe daquele grupo, é que presidia a celebração. Jesus, como era o chefe do grupo, ele presidiu a ceia. Só que ele fez algumas modificações nessa ceia judaica. Por exemplo, teve uma hora que acho que o sangue dos apóstolos deve ter gelado, porque ele disse assim, comam esse pão, esse é o meu corpo que será dado por vocês. Está ali em Lucas 22, 19. Quando ele fala, isso é meu corpo, ele se coloca no lugar do cordeiro, ele se coloca no lugar da vítima, ele se dá no lugar daquele cordeiro. Ele entra e ele diz que ele vai fazer aquela ceia, ele vai fazer aquele ritual, ele vai fazer aquele sacrifício, aquele serviço sagrado, em nome de Deus, para todo mundo. Então, ele se faz a vítima nesse momento. Depois, ele não para por aí. O pessoal continua celebrando a ceia e ele diz no último cálice, que era o cálice do profeta, vamos dizer assim, né? Ele pega aquele cálice que era reservado ao profeta, que ninguém bebia, normalmente se jogava fora esse vinho no final, né? Ele pega esse cálice e ele diz, olha, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Então, ele assume o cálice do profeta e ele diz, agora eu vou fazer uma nova aliança. O povo já tinha uma aliança com Deus e era considerada muito sagrada. Agora eu vou fazer uma nova aliança com o meu sangue. O povo deve ter gelado nessa hora. Judas deve ter pensado, esse rapaz perdeu a cabeça simplesmente. O pessoal não conseguia entender o que Jesus estava falando. Bom, Jesus é preso, condenado, vai para a cruz.
3 dias depois, está na ressurreição, e aí que os apóstolos vão começar a entender o que Jesus tinha falado. Eles têm muita dificuldade de entender o que Jesus falou. Hoje, a gente poderia dizer que quem comunga na ceia do Senhor, na missa, ele se perde em Deus como uma gota no oceano. Essa é uma frase de São João Maria Vianney. Estamos celebrando hoje o Dia do Padre, São João Maria Vianney, 4 de agosto. São João Maria Vianney também dizia, se a gente compreendesse o valor de uma missa, como seria bom se a gente morreria de amor, de tão bonito que é isso. Tem gente que vai na missa por obrigação, porque acha que eu preciso ir todo domingo, e não vai por amor. Tem gente que vai na missa pela novidade, vamos ver o que vai acontecer. Então, essas pessoas vão na missa nos dias especiais, na Páscoa, no Natal, numa festa do padroeiro e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quantas vezes você já comeu a mesma comida da sua mãe no domingo? E quando você está fora, você fica com saudade de comer aquela comida da mãe, né? Não porque ela é nova, muito pelo contrário, porque ela tem gosto familiar. Muito pelo contrário. É porque ela tem gosto familiar que você fica com saudade. Porque ela tem aquele gostinho de mãe, tem aquele gostinho de família, tem aquele gostinho bom de estar junto. A ceia, a missa, ela se divide em 2 partes. E ela tem um gosto completamente familiar. Tem a mesa da palavra, né? Onde se fazem as leituras, e aí o Cristo fala pela boca do leitor. O Cristo fala pela boca do salmista. Ele aconselha, ele relembra, ele às vezes nos puxa as orelhas nas leituras. É o momento da louvação, é o momento do agradecimento. A liturgia, a mesa da palavra, ela tem um gosto familiar, ela tem um gosto por estar entre nós. E ela tem a mesa da Eucaristia, é o Cristo que nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue. É o Cristo que nos nutre. A mesa da palavra nos nutre. A mesa da Eucaristia nos alimenta. Sem ele nós ficamos perdidos, nós ficamos fracos. É isso que acontece conosco. Sem o Cristo, nós ficamos fracos. Quem não vai na missa, quem não participa da comunidade, fica fraco. Você lembra daquele episódio que Jesus aparece para os apóstolos e os apóstolos contam para Tomé, porque Tomé não está ali, e Tomé duvida? Tomé duvida porque não fez a experiência, porque não está junto. 8 dias depois, Jesus aparece e diz, Tomé, vem cá, põe a mão aqui, coloca a mão aqui, faça experiência, me toque, me veja, faça experiência comigo. E aí ele vai entender, fazendo a experiência, estando junto com a comunidade, ele consegue fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Agora, se você não vai, você nunca vai fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Participe da celebração da sua comunidade. Não porque é obrigação, por amor. Por ter aquele gostinho familiar, por ter aquele gostinho de eu ver o meu irmão, de eu celebrar junto, por receber a graça de Deus e ter aquele gostinho da palavra e da Eucaristia. Para isso vale uma missa. Não perca uma missa. Na minha diocese a gente costuma dizer semana sem missa, semana sem graça. Sem graça porque não é engraçada, porque não tem nada de bom, e sem graça, sem a graça de Deus. Semana sem missa, semana sem graça. Semana com missa, semana com a graça. Vá na missa, participe, descubra o valor da missa. Não pela novidade, não pela obrigação, mas pelo Cristo. É Ele que vale a pena. Sob a aparência do Padre, está o Cristo. Sob a aparência do leitor que proclama a palavra de Deus, está o Cristo falando. Sob a aparência das músicas, está ali o Cristo louvando em comunidade. Independente da mão que te entrega a Eucaristia, se é o padre ou se é o ministro, é sempre o Cristo ressuscitado que você recebe. Não perca essa oportunidade. E no fim de tudo, ainda a gente ganha uma bênção. Que é melhor do que isso? Olha, se você chegou até aqui, deixe seu like, coloque seu comentário aqui e assine o canal se você puder. Mas mais do que tudo, mande esse vídeo para uma pessoa que ainda não descobriu o valor da missa.
ainda não descobriu o quanto é importante estarmos juntos, recebermos o corpo e o sangue do Senhor, ouvirmos a sua palavra, louvarmos e recebermos a presença do Cristo ressuscitado entre nós. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.